Opa, então, nesse vídeo, mais uma questão de estática aqui pro canal. Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar que eu posto dois vídeos todos os dias, às 10 horas da manhã e às 15 horas, respondendo questões de matemática, seja para faculdade, seja para Enem, vestibular, concursos. Então, se você quer chegar com mais conhecimento na sua prova, se inscreve aqui no canal, beleza? A questão de hoje a gente vai responder, ela tem no livro do Hibbeler, se eu não me engano, é uma questão resolvida, mas caiu na minha prova da faculdade e a gente vai responder ela aqui, beleza? E a questão diz o seguinte: determine o módulo, a orientação e o sentido da força resultante da combinação das duas forças apresentadas, considerando que P, é essa daqui que eu estou com o dedo na frente, é igual a 400 newtons, e Q, que é essa daqui, é igual a 300 newtons. Então, bora anotar aqui no canto. P é igual a 400 newtons e Q é igual a 300 newtons. Beleza. Quando a gente já fez algumas questões aqui aonde as forças elas estão no plano. E essa daqui ela está em três dimensões. Por isso que dificulta um pouco de responder. Mas eu vou tentar trazer uma forma mais fácil aqui de visualizar isso daqui e de como fazer as contas, ok? É uma forma que eu não vi no livro fazendo isso, mas eu percebi que é uma forma fácil de responder questões quando tiver uma força, duas forças assim somando, né, em três dimensões. Que é o seguinte: aqui, ó, eu não vou tentar desenhar as três dimensões, porque eu não consigo desenhar no plano três dimensões, tá? Então, quando for para olhar para a imagem, a gente vai trazer aqui no tablet, beleza? E a gente vai fazer três gráficos aqui no quadro. Então, todos os três gráficos eles vão estar em duas dimensões. Vou fazer esse um pouco maior aqui. Esses três gráficos aqui, eles são para uma força só. Eu vou fazer primeiro para a força Q aqui, ok? Bom, nesse primeiro aqui eu vou colocar X e Y. Nesse segundo, X e Z. E nesse terceiro, Z e Y. Ok? Pronto. Agora a gente vai desenhar a força Q da nossa questão, essa daqui, visualizando como se a gente estivesse colocando ela no plano. Então note o seguinte: se a gente eliminar a força Z, o eixo Z aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma força em X e Y, correto? Aonde X está para a direita e Y está para cima, então é positivo, está nesse primeiro quadrante, com 50 graus em relação a X. Então a gente vai ter uma força mais ou menos aqui, que é a nossa força Q, em 50 graus, ok? E aí o que a gente consegue fazer isso aqui? Pelo plano vocês já sabem como faz, né? Qx vai ser igual a Q vezes o cosseno de 50. Para essa daqui, para esse gráfico daqui da esquerda. E o nosso Qy vai ser igual a Q vezes o seno de 50. Como que a gente sabe se vai usar cosseno ou seno? Se o ângulo que a gente está analisando, ele está tocando o eixo X e a gente está calculando X, você usa cosseno. Vou repetir, com calma. Se você está usando o ângulo tocando o eixo X e você está calculando a força em X, cosseno. Mas se você estiver analisando o eixo daqui, o ângulo daqui, né, 50 graus, e você vai calcular o eixo que o ângulo não está tocando, no caso do eixo Y aqui, você vai usar seno. Beleza? Isso vai funcionar para os outros dois gráficos aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai olhar para X e Z. Então, para X e Z, a gente esquece Y. Para esquecer Y, a gente tem que descer essa força. É como se essa força agora ela estivesse aqui, ó. E se essa força estiver aqui, ela vai estar o quê? A 90 graus. Aqui tem 90, né? De X a Z. Aqui dá 90, mais os 20. Então dá 110. Isso significa que em relação a Z, ela está a 110 graus. Então Z está negativo, né? Se Z aqui está para cima, a força ela vai estar para baixo, né? Para baixo, porque ela é negativa. E em relação a X está positivo.
então vai estar no quarto quadrante. A nossa força aqui, ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Com esse ângulo aqui de 20 graus, ok? E aí a gente faz a mesma coisa para aqui, ó, que a gente fez. QX para essa aqui agora, ó, vai ser Q vezes seno ou cosseno. O 20 graus está tocando o eixo X. Se está tocando o eixo X, cosseno de 20. E agora QZ. Quem vai ser QZ? Q vezes seno ou cosseno. O 20 graus não está tocando o eixo Z. Então, seno de 20 graus. Beleza? Fechou para esse daqui. Agora a gente vai olhar o último gráfico aqui, que é em relação a Z e Y. Olha, em relação a Z e Y, você percebe que Y é positivo e Z é negativo. Y é positivo, Z é negativo. Então ela vai estar no segundo quadrante. Então vai ser uma força aqui mais ou menos. Em quantos graus? Olha, para Z e Y, você percebe que você eliminando o X, você vai ter uma subida de 50 graus em relação a Z, né? Em relação a Z aqui, ó. Ela sobe 50 graus. Então aqui, em relação a Z, tem 50 graus. E aí a gente faz a mesma coisa agora aqui, ó. QZ vai ser igual a Q vezes o cosseno de 50, porque o 50 tá tocando aqui, tá? QY, opa, estou fazendo dois Y, vai ser igual a Q vezes o seno de 50. Beleza. Próximo passo agora é você analisar os cossenos e os senos de cada uma dessas forças. Você percebe que a gente tem 2QX, 2QY e 2QZs. Então o que é que você vai fazer? O nosso QX principal, ele vai ser Q vezes... Olha só, olha o que eu vou fazer agora. O Q, ele é padrão, tá? O cosseno, se o cosseno for diferente, olha só o que eu estou falando. Se o ângulo aqui de 1, mesmo aqui sendo seno ou cosseno, se ele for diferente dele, você vai multiplicar eles aqui. Então vai ficar cosseno de 50, que é esse daqui, vezes o cosseno de 20. Beleza? No eixo X. Eixo Y. Q vezes. Bora lá. Seno de 50, seno de 50. Opa, é igual. Então você vai colocar só uma vez. Quando for igual, você coloca somente uma vez. E agora, QZ. Lembrando que aqui em Q é o único que é negativo, tá? Se a gente for olhar a imagem, aqui, ó, a gente percebe que X está indo para a direita, Y está subindo, né? Aqui, ó, e Z é o único que está negativo. Se ele está negativo, a gente tem que lembrar de colocar ele negativo aqui, beleza? Menos Q vezes quem agora, ó? Acho melhor até eu colocar um pouco mais para a esquerda aqui para ganhar espaço, ó. QZ vai ser igual a menos Q vezes seno de 20 cosseno de 50. Seno de 20 cosseno de 50. Beleza? Fechou. Então a gente fez todos esses três gráficos aqui para a gente chegar nessa conclusão aqui, ok? Beleza, vou apagar essa parte de cima. Sempre que tiver, então, em três planos, em três eixos, você pode fazer esses três gráficos aí para encontrar a sua resposta. E a gente vai fazer isso para P também, tá? Só que a gente vai fazer mais rápido porque já tem 10 minutos de vídeo e a gente malmente fez aqui o início da questão. Então, bora usar a calculadora aqui agora. Vai ser o seguinte, a gente sabe que Q era 300, né? Então, ó,
cosseno de 50 vezes o cosseno de 20 vezes 300. Dá 181,2068. Então, vou colocar 21, ok? Então, QX, vou colocar aqui no canto. QX é igual a 181,21 newtons. Vou botar aqui QY. Bora fazer o QY aqui agora. QY foi só 1, né? Só 1 aqui. Então é 300 vezes o seno de quanto? 50. 229,81. 229,81 newtons. Ok? Beleza. E QZ vai ser o seno de 20 vezes o cosseno de 50 vezes 300. Dá 65,95, tá? Vou apagar aqui. QZ é igual a 65,95 newtons. Beleza? Pronto. Agora vamos repetir isso olhando para P. A gente vai ter o seguinte, 3 gráficos. Bora fazer um pouco mais rápido aqui agora, né? Pra gente ganhar tempo. X e Y. X e Z. E Y e Z, né? Ou Z e Y. Vou botar Y aqui em cima e Z aqui. Beleza, agora a gente está analisando para P. Em P, a gente tem... Bora ver aqui, ó. P. A gente tem que... X e Y, primeiramente. X e Y, ele está subindo 30 graus, mas para X ele está negativo. Então a gente vai olhar para esses dois, um desses dois quadrantes aqui. E Y positivo, então vai ser o segundo quadrante. Ele vai estar aqui assim. É a nossa força P. Aonde ele sobe 30 graus em relação a X. Tá? Então aqui, ó. 30 graus. Bora lá, próximo. X e Z. X e Z, ele tá... É como se a gente tirasse o Y. Ele tá a 15 graus de Z. Então Z é positivo, Z é para cima. E X, ele é negativo, ele é para a esquerda. Então ele vai estar aqui. Aonde esse daqui é 15 graus. Eu não estou fazendo com as proporções certas, tá? Eu só estou colocando aqui desse jeito. E agora, para Z e Y, bora analisar aqui, ó. A gente tem 30 graus em relação a Z, Z positivo, Y positivo. Então tá para aqui, 30 graus aqui. Beleza? Então bora lá, ó. PX, PY, PX, PZ, PZ, PY. Todos vão ter o P, né? Mas isso aqui agora é irrelevante, é só para a gente olhar o seno e o cosseno aqui de cada um. Bora lá. PX, o eixo tá tocando aqui no eixo X, né? O ângulo tá tocando no eixo X, então é cosseno. Cosseno de 30. O Y, seno de 30. Esse aqui, o 15, não tá tocando no eixo X, então seno de 15. PZ, cosseno de 15. E esse daqui, PZ, cosseno de 30. PY, seno de 30. Bora analisar agora os que são iguais e os que são diferentes. A gente já pode até colocar aqui negativo, né? Porque, ó, X ele tá negativo, né? Bora olhar aqui de volta, ó, para P. X ele tá para a esquerda, Y positivo e Z positivo.
Então, só o x aqui vai ser negativo, menos p. Eu nem coloquei aqui negativo, né? Eu acho que aqui, quem era o negativo aqui era z, né? Então aqui é menos 65,95. Menos. Beleza. Então aqui vai ser p menos p, bora lá. Em x aqui tem cosseno de 30, seno de 15. Então cosseno de 30 vezes o seno de 15. Em y agora, seno de 30, seno de 30. Não mudou nada, então é só o p vezes o seno de 30. E o pz vai ser cosseno de 15, p vezes o cosseno de 15. Espera aí que eu já desço a câmera. Cosseno de 30. Beleza. Acho que desci demais, mas dá pra fazer aqui. Fechou. Bora lá, então, agora multiplicar, né? P é 400. Então, o cosseno de 30... Opa, botei cosseno de 300. Cosseno de 30 vezes o seno de 15 vezes 400. 89,66. Botar px é igual a menos 89,66. Vocês sabem que é newtons aí. Bora lá. PY. 400 vezes o seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2, né? Então vai dar 200. E PZ vai ser igual a cosseno de 15 vezes o cosseno de 30 vezes 400. 334,61. 334,61. Beleza. Agora, para achar a resultante, é só a gente somar. Opa, bati na câmera aqui. Bora lá. X com x, y com y, z com z. Bora lá. A resultante em x é 181,21 menos 89,66. Vai dar 91,55. A resultante em y, 229,81 mais 200. 429,81. E a resultante em z é 334,61 menos 65,95. 268,66. Todos positivos, né? Beleza. Lembrando que isso daqui tá em eixos diferentes, tá? Esse daqui tá para x, esse daqui tá para y, esse daqui tá para z. Então, quando você olhar assim, você sabe que você pode encontrar a resultante real, né, a resultante total, fazendo o módulo de cada um deles, de Rx mais Ry mais Rz. E o módulo desse somatório todo aqui é a raiz quadrada de cada um dos termos ao quadrado. Então, 91,55 ao quadrado mais 429,81 ao quadrado mais 268,66 ao quadrado. E aí, bora lá. Nosso R total, a gente agora vai encontrar a magnitude, né, que é o que a questão pede, 91
221,55 vezes 91,55 mais 429,81 vezes 429,81 mais 268,66 vezes 268,66. Beleza, deu esse número enorme aí, a gente joga a raiz desse valor e dá 515,07. 515,069, né? Então a gente aproxima para 515,07, beleza? Essa daqui é a nossa resultante, é a magnitude. A gente já encontrou então que dá 515,07, beleza? Só que aí ele pede agora as direções, os ângulos, então, né? Você tem que saber. E como tá em em três eixos, você tem que fazer três ângulos. Você tem que encontrar três ângulos. Para isso, você vai usar. Você pode usar aí cosseno, seno, tangente. Tangente também dá, né? A gente tem a fórmula que é o seguinte: o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Lá no livro a gente usa cosseno, né? Então bora utilizar aqui o cosseno do ângulo. Aí você vai pensar, quem aqui então... A hipotenusa a gente sabe. A hipotenusa é a resultante total, né? Porque se a gente tem um eixo aqui assim... um aqui assim e um aqui assim... a soma não sei se vocês conseguiram visualizar, mas essa força eu estou tentando trazer para cá, eu não consegui aqui direito. Mas essa resultante, ela é sempre a nossa hipotenusa, certo? Então, vou utilizar aqui ó, o mesmo do livro, cosseno do ângulo vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 515,07. Agora eu quero que vocês lembrem o seguinte: o cosseno de um ângulo, a gente vai ter em relação a x, y e z. Bora analisar em relação a x, ok? Se eu estou analisando em relação a x, o cosseno, ou seja, o cateto adjacente é sempre o eixo que toca o ângulo daqui. Gustavo, isso ficou muito confuso. Bora lá. Lembra que a gente falou aqui em dois planos, em dois eixos, x e y, que quando a gente tem uma força que aqui é 30 graus, por exemplo, e a gente está olhando para o eixo x, imagina que aqui tem um outro eixo, tá? E aqui ela se segue. O cateto oposto é o cateto que está contrário ao ângulo, né? Aonde o ângulo está olhando, tipo assim. Esse ângulo ele está olhando para esse lado, então esse daqui seria o nosso cateto oposto. E esse daqui o cateto adjacente, ok? Então, o eixo x, ele é o cateto oposto do ângulo de 30 graus. Se eu estou querendo saber o cosseno do ângulo em x, em relação a x, a hipotenusa é 515 e a gente vai usar a resultante que deu em Rx, né? Em Rx tinha dado pra gente 91,50 91, não foi? 91,50 e 91,55. Eu tive que fazer aqui de novo. 181 menos 89. Então 91,55. E você repete isso daqui para os outros dois eixos, né? Cosseno do ângulo em y vai ser igual a RY, quem era RY? 229,81. 429, né? 429,81 dividido por 515,07
E o cosseno do ângulo em Z vai ser igual a 334,61 menos 65,95. Opa, botei errado. 334,61 menos 65,95. 268,66. 268,96 dividido por 515,07. Beleza? O vídeo já tá ficando grande, eu não queria isso, mas é bom que eu já expliquei o máximo que eu podia aqui de coisa, né? Então, ó, cosseno do ângulo em x vai ser o quê? 91,55 dividido por 515,07. Beleza. Bora fazer já direto o seguinte. A gente joga arco cosseno dos dois lados. Se a gente jogar arco cosseno do lado esquerdo, a gente elimina o cosseno. E aí vai ficar arco cosseno desse valor aqui. Aí o que a gente faz? A gente aperta Shift, cosseno e coloca a resposta. Então dá pra gente 79,761. Eu vou botar 79,76, né? Então o nosso ângulo em relação a x vai ser 79,76 graus. Beleza? O ângulo em y, a gente vai falar... Aqui não. O ângulo em y vai ser a mesma coisa. Então, 429,81 dividido por 515,07. Shift cosseno da resposta 33,44. 33,44 graus. E o ângulo em Z é igual a 268,96 dividido por 515,07. Shift cosseno da resposta 58,52. Beleza? Fechou. Em comparação ao livro, tem alguns valores aqui bem pequenos que tá diferentes, né? Por exemplo, o ângulo em Z aqui tá 58,52 e no livro tá 58,6. São algumas aproximações que a gente fez aqui que no livro não fez, ou que o livro fez e a gente não fez. Beleza? Mas no geral isso daqui tá correto. É isso, eu espero que você tenha aprendido a fazer esse tipo de questão. A gente já encontrou a magnitude da força e a direção, tá? Esses ângulos aqui, eles indicam a direção e o sentido. Então, eu espero que você tenha aprendido e que você chegue na sua prova com mais conhecimento por conta do meu vídeo. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.